querido, graça e a paz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Hoje é domingo, né? 20 de julho de 2025. Quero lembrar a todos que hoje eu vou estar na igreja à noite, né? Hoje é a minha folga, graças a Deus, né? Depois de 6 dias aí trabalhando, estou folgando hoje e eu vou estar na igreja e eu vou pregar hoje, né? É um assunto muito importante que eu estou elaborando para podermos falar hoje na igreja e trazer esses assuntos para a igreja, um tema muito importante, né? Vamos lá. O tema de hoje é resgatado. O tema de hoje, tá? Vamos para a nossa história. Antes de falar sobre a nossa história, quero passar para vocês aqui a passagem bíblica, aonde está a nossa história. Lucas, capítulo 1, versos 68 a 80. Então, bem bastante versículos, né? Lucas, capítulo 1, versos 68 a 80. Vamos para a nossa história? Uma das jovens do meu grupo de estudo bíblico compartilhou comigo que uma conhecida sua tinha acabado de descobrir que estava grávida como resultado de um encontro casual. A grávida tinha marcado um horário para abortar. Não me arrependo de ter encurtado o nosso estudo para passar mais tempo orando. Expliquei a necessidade para os outros do grupo e de mão dadas resolvemos lutar pela vida de acordo com a palavra de Deus. Sei que ele ouviu nossa intercessão. Vivendo em um mundo que se torna cada vez mais insensível em relação ao ser humano, podemos facilmente cair na ambiguidade moral. Talvez não em princípio, mas em uma acentuada despreocupação. Sou culpada de me preocupar mais com as coisas que preciso completar em 24 horas de qualquer dia, do que com as pessoas que estão em estado precário durante o mesmo período de tempo. De acordo com uma organização cujas estatísticas são aceitas pelos defensores de aborto, 1.212.350 mulheres fizeram aborto nos Estados Unidos em 2008. Isso significa que um bebê foi destruído a cada 26 segundos. Embora o destino de João Batista fosse nítido pelo fato dele ser o precursor do Messias, a profecia de Zacarias permanece como referência pela qual a vida deveria entrar neste mundo. Um pai declarando que a grandeza de Deus seria evidente por meio da vida de um filho. No entanto, nem todos os filhos vêm ao mundo como João Batista, pela qual se intercedeu, saudando com muito amor e destinado a levar a mensagem da salvação divina. Mas nós podemos ficar na retaguarda, nos lugares onde as muralhas desmoronaram. Continuemos a espalhar a verdade de Deus. À medida que amamos os outros, oramos por eles e lhes falamos as palavras que refletem a palavra do Senhor. A tristeza hoje nossa é ver que essas estatísticas não foram só nos Estados Unidos, né? Elas também são realizadas, são feitas aqui. Só que nos Estados Unidos, lá eles parece que já aceitaram o aborto, né? Aqui no Brasil existe uma relutância ainda, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim, temos ouvido, né? Inúmeras meninas fazendo aborto. Tudo resultado de casualidades, de irresponsabilidade, né? E depois querem, por conta dessas irresponsabilidades deles, querem de alguma forma responsabilizar os bebês. Outros casos são casos de estupro, que é outro caso que deve ser com muita calma discutido, né? Também não levar muito a rígido a esses assuntos, e os demais, como doenças, né? E as coisas mais. Mas a verdade disso tudo,
que a gente sabe que é uma vida que está lá dentro, independente da forma que ela foi concebida, né? Independente de um incidente, de um acidente, de uma violência, né? A gente tem que entender isso. Eu me lembro que ao lermos um livro, né, orando com o Espírito Santo, não foi deve ser esse o nome do livro. Ele está aqui pertinho de mim aqui, eu acho que ele aqui não está, né? Ah, tá. O Surpreendido com a Voz do Espírito Santo, né? Ele está aqui pertinho de mim aqui. E contava numa história de uma mulher que ela foi estuprada ela morava numa casa onde ela foi adotada ali por um casal, e o filho do casal a estuprou, e nesse estupro ela teve um bebê, foi concebido um bebê, perdão. E ela tentou várias vezes retirar esse bebê, até que um dia Deus falou com ela para não tirar aquele bebê. E ela obedeceu à voz de Deus, não tirou aquele bebê. E mais tarde ele nasceu, né? E Deus tinha falado que ele seria um grande homem que ganharia muitas almas para o teu reino. Mas quando ele nasceu, as coisas não estavam muito claras sobre isso, né? Não estavam muito claras sobre isso, porque ele começou a fazer coisas muito horríveis, né? Viver de uma forma completamente contrária a toda aquela expectativa que a mãe criara sobre o seu filho. Mas mesmo assim ela confiou no Senhor. E mais tarde ele virou um dos grandes evangelistas, que agora eu não me lembro o nome dele, e ganhou justamente muitas almas, né? Colaborou muito para que muitas almas viessem à aceitação de Cristo. Às vezes, amados, tem coisas que não tem como nós explicarmos, mas também não podemos justificar o aborto, né? Não podemos justificar o aborto. E nada disso aí, nada é justificável quando você depara com morte. Porque lembrar de uma coisa, aborto é assassinato. Essa é a verdade, né? A verdade é essa. E a gente tem que ter essa ciência disso. Isso, o fato de que se você já fez isso, não se preocupe, né? Talvez na ignorância, talvez no desespero ou sem apoio, acabou fazendo. Tudo tem remédio. É apenas você se retratar com Deus, apenas você se retratar com o Senhor e analisar que as coisas podem sim ser resolvidas de uma forma onde Deus tenha o controle da sua vida, E vemos aqui no exemplo de João Batista, né, um grande homem, a qual nasceu e foi privilegiado por Deus com uma unção poderosa de pregar o Evangelho e fazer abrir o caminho para poder Jesus vir ao mundo com o seu ministério. Precisamos hoje entender isso de uma forma bem clara, né? Não aceitar de hipótese alguma esse tipo de atitude, né? Dentro da sociedade. A cultura em si, ela prega sobre isso, infelizmente. Aí julgam tantas coisas, e quem paga por isso é uma criança que está completamente sem poder se defender. Eu vou te fazer uma pergunta. Faça uma pesquisa, né? Eu queria que todos esses que ficam aí adotando essa ideia do aborto, né? Eu queria fazer uma pesquisa e procura saber como é que é feito esse aborto, como é que se procede esse aborto, como é que você vai ver a briga. Eu vi uma vez, eu fiquei horrorizado. A briga da criança com a própria vida, brigando pela sua própria vida. E é horrível, é triste ver isso. E pessoas insensíveis a tudo isso, independente de como foi concebida essa criança. Podemos tudo dar um jeito nessa vida. Você adotar, você se preparar, você inclusive amar essa criança, independente qual foi a situação. Referente bíblica sobre isso, tem uma passagem bíblica muito interessante que eu queria ler com vocês, que é o Salmo 139, né? E vamos ler a partir do versículo 13, né? Do versículo 13, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui.
Olha só o que diz aqui o Salmo 139, versículo 13 até o 18, é onde eu vou ler aqui, tá? Pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Graça te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, e cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, seria mais do que os grãos de areia, mas quando acordo, ainda estou contigo. Está aqui um texto que fala sobre isso. Lembra de uma coisa, amados? Você nasceu, não se sabe que circunstância você nasceu, quantas pessoas que nasceram de uma forma totalmente absurda à vista humana e hoje são uma bênção para a sociedade. Lembra de uma coisa? Deus sabe de tudo. Deus conhece a história. Depois eu fico mais, pensativo e reflito muito sobre isso, é a forma do que a humanidade, ela tende a responsabilizar Deus por todas essas coisas e unicamente somos nós os responsáveis. Deus, quando na tua palavra, Ele nos deu o governo para nós governarmos essa terra. Então as coisas que você pensa que é ruim, elas são consequências de erros humanos. Então eu não posso agora, com esses erros humanos e com uma situação adversa que você passou, eu eliminar uma vida que pela vista de Deus já é uma vida. A criança não vive quando ela sai do ventre, ela vive quando ela entra no óvulo da sua mamãe. Eu não entendo muito de medicina, não. Não entendo nada, né? Mas isso eu entendo, porque sei a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos, né? Pastor, é muito fácil você falar quando é contigo. Eu sei disso. Todos nós sabemos disso. Mas essa é a realidade. Que eu estou procurando viver, estou hoje pregando para que você também viva também. Vamos lá? Vamos para o nosso exame. É para ler também. Então, leia o livro de Salmo 56 e observe como esta passagem fala da intervenção e resgate divinos. E não só para a nossa vida, mas também para a vida dos outros. Ok? Salmo 56. Considere. De que maneira o inimigo mente para nós sobre o valor da vida? Ele mente muito sobre o que é o valor da vida. Para você, o que é o valor da vida? Para a gente refletir. Como podemos lutar contra a desumanização do ser humano em nossa cultura? Como é que podemos lutar? Eu, particularmente, falo que a única forma de nós lutarmos é vivermos a verdade. É nós andarmos segundo a verdade. Nada mais do que isso. Tá ok, meus queridos? Deus te abençoe e tenhamos um domingo abençoado. Hoje à noite vamos estar na igreja pregando. Essa mensagem que eu vou pregar hoje à noite, ela vai também para esse canal. Fique ligado, assine o canal, sinalize o sininho e não deixe nunca de deixar o seu like, porque é muito importante, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, para dar uma continuidade aqui o nosso culto, o nosso trabalho 365 dias andando com Deus. Amém.